Boa tarde a todos. Vamos falar de uma coisa consecutiva em nosso mundo, mas que traz muito medo: a morte. O que é a morte? A morte é representada por um anjo, que muitas das vezes as pessoas botam foice na mão dela, vestida de preto, mas na realidade a morte é um anjo, ordenado por Deus. Tudo que tem início tem um fim. O início da vida é o nascimento, que é trazido por Deus, mas o fim da vida é a morte, vinda por um anjo. Em casa ela tem diversos nomes, muita gente fala diversos nomes. Em outras religiões seria chamado também o ceifador. A morte é tida como algo ruim, para outros como criminoso, para outros não deveria existir. Mas a morte é necessária. Tudo que nasce tem que morrer um dia. Já pensou se você se machucasse, ou você tomasse um tiro, ou você tomasse uma facada, ou você se enforcasse, ou mesmo caísse doente e não pudesse morrer e ficasse agonizando? Você no mínimo teria pedido a Deus a tua morte. Outros, muitos dias fartos na face da terra, muitos anos de vida, eles ficam cansados e pedindo a morte, que ela chegue logo. A morte em casos é desejada. A morte em outros casos não é desejada. Ela é repudiada. Principalmente aquele que é mais jovem, quer curtir a sua vida, diz que não chegou o seu tempo, mas a morte vai estar ali presente. A morte é sofredora quando se tira uma vida, quando se tortura uma vida, uma vida que está muito envolvida com esta vida, com filhos, com esposo, não quer partir. A morte pode ser um trauma para a alma e para o espírito. Mas para aqueles que servem a Deus, ela é gratificante, ela é compreendida, ela é aceitável. Porque aquele que serve a Deus sabe que tem que partir, e ele vai partir para algo melhor. Essa é a diferença daqueles que servem a Deus para os que não servem. Eles são conscientes de que a morte é necessária em seu mundo. A morte, ela pode trazer a vida, a alegria da vida, a salvação. Mas a morte pode estar trazendo consigo também a morte para o inferno, a condenação eterna. Porque outrora a morte se apresentou quando Adão e Eva pecaram. Ali já se apresenta a morte. A morte já começa a vigorar na vida do ser humano desde a criação. E foram várias. A morte, ela é insaciável. Ela todos os dias se alimenta de pessoas que ela tira a vida. Dos animais também. Tudo que nesse mundo há morte, ali ela está. Para poder trazer as consequências do seu trabalhar. A morte todos os dias tem trabalho. Ela nunca fica sem trabalhar, porque todos os dias a morte leva pessoas. E ela pode levar de 1 a centenas de pessoas de uma vez só. O inimigo se aproveita dessa chance de que há um anjo da morte e prepara o anjo para ceifar a sua vida. E, consequentemente, a sua vida é tirada. A morte não trabalha para os anjos. Não trabalha para mim, não trabalha para você, não trabalha para qualquer divindade a não ser para Deus ou Jesus, se assim o desejar. A morte para o homem é inevitável. Você não consegue parar a morte. Não há nada que se diga que a morte pode ser parada. Mas a morte já foi vencida. Só um homem esteve no mundo e venceu a morte, e este homem é chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele venceu a morte, ele tragou a morte com a sua ressurreição. E por ele ter vencido a morte, ele coordena a morte. Mas você sabia que a morte terá fim? A morte acabará quando o juízo final vier. Será lançado no lago de lodo e enxofre o anticristo, a besta, Satanás e a morte serão lançados no lago de lodo e enxofre. Então a morte terá a sua morte, seu findar, não subsistirá para sempre. Tenha cuidado e ore para a hora da sua morte, para que seja tranquila e que quando você ressurgir, se você ressurgir, seja para a glória de Deus e não para a condenação. Graça e paz a todos vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Uai, seu app de vídeos curtos.